boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo. Agradecer também muito o Walter, o Márcio Atala, a doutora Letícia, o José Cláudio Terra e o Justino, por terem aceito o convite, e todas as pessoas da equipe que estão trabalhando arduamente aí para que essa iniciativa se concretize. Josué, eu acho que eu, em meu nome, dos outros 4 nossos convidados, que queremos agradecer a você e a Coteminas pela oportunidade de estar discutindo um assunto tão importante que é esse assunto da privação de sono. Tenho certeza que esse será um webinar muito rico e cheio de, vamos dizer assim, importantes informações que a gente vai passar para o público que está nos assistindo, viu? Com isso, eu farei uma rápida apresentação. E, para começar, falar um pouco sobre a história da Coteminas. A Coteminas é uma empresa que já tem mais de 50 anos, e no decorrer desses últimos 50 anos passou por enormes transformações. Ela iniciou a sua trajetória empresarial como uma empresa de produtos intermediários, depois, na década de 90, se transformou numa empresa de bens de consumo, líder no segmento de moda lar, e, mais recentemente, utilizando tecnologia como um diferencial competitivo, tem ficado cada vez mais próxima do consumidor. O que se mantém e se manteve verdade no decorrer desses 50 anos são alguns princípios e também um propósito. Dentre esses princípios, tem um claro e rico entendimento de que a única coisa que é permanente é a mudança. E um propósito de estar continuamente procurando novas formas de agregar maior valor aos nossos produtos e aos nossos clientes, e tentar, através dos nossos produtos, proporcionar bem-estar. Enquanto empresa líder no segmento de produtos para o sono, ao nós começarmos a entender mais um enorme problema que acaba afligindo a esmagadora maioria da população mundial, nós nos vimos na obrigação de fazer mais. Para falar sobre esse problema, eu posso falar de pelo menos 3 importantes dimensões. Em casos extremos, é triste saber que temos um maior número de fatalidades em decorrência de direção sonolenta do que fatalidades em decorrência de direção embriagada ou sob a influência de drogas juntos. Apenas nesses casos, nós estamos falando de centenas de milhares de mortes por ano, apenas nos Estados Unidos. Somado a isso, tem também mais de 100 diferentes tipos de distúrbio, que apenas a apneia, que é um dos 100, impactam mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. E, por fim, também tem um enorme impacto econômico. Infelizmente, nós não temos as estatísticas de todos os países, mas apenas nos Estados Unidos o impacto econômico supera 400 bilhões de dólares. No espectro oposto, a gente vê a enorme oportunidade e todos os benefícios que poderão advir, em muitos casos, de uma simples conscientização sobre a importância do sono. Então, para o indivíduo, a gente acredita que o sono poderia contribuir para trazer melhor qualidade de vida. Para as organizações, a gente entende que o sono poderia contribuir para trazer melhor produtividade. E para a sociedade, a gente acredita que o sono poderia contribuir para trazer maior prosperidade. E eu trago aqui uma frase do professor, doutor Matthew Walker, professor de Harvard, professor de Berkeley, sleep scientist no Google, e que liderou institutos de pesquisas do sono, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, em que não me deixa superestimar a importância do sono, falando que o sono é o melhor esforço da mãe natureza para combater a morte. Repetindo, o sono é o melhor esforço da mãe natureza para combater a morte. E aí a pergunta que fica é por que agora? Por que nós estamos aqui e por que a Coteminas está trazendo e falando sobre a importância, a fundamental importância do sono? E a gente entende que tem a convergência de 3 importantes fatores. Primeiramente, o desenvolvimento de novas tecnologias que farão com que e trarão acesso ao que até então era privilégio de poucos.
Segundo, e talvez de forma mais significativa, uma fundamental mudança de paradigma no setor da saúde, que passa a estar cada vez mais focado em prevenção e não apenas em tratamento. E quando se fala em prevenção, nós estamos falando de 4 importantes aspectos. Nós estamos falando de exercício físico, alimentação, saúde mental e o que muitos pesquisadores entendem que subjaz todos os demais, que é o sono. E nós temos aqui como convidados palestrantes que poderão falar com muita profundidade sobre cada um desses importantes pilares. E aí, por fim, o último fator, e é um fator endógeno à Coteminas, que é a nossa capacidade de distribuição e a nossa capilaridade, que através de uma multiplicidade de canais, nós conseguimos alcançar dezenas de milhões de pessoas. Eu trago também aqui um aforisma que me foi ensinado pela doutora Estela, colega da doutora Letícia, que já há quase 2.500 anos, o pai da medicina, o Hipócrates, entendia quão fundamental era o sono para a saúde das pessoas. Eu entendo que o que nós estamos fazendo aqui é apenas o primeiro passo de uma longa jornada, e o que nos norteará nessa jornada é um propósito de, através do sono, ajudar a fazer com que as pessoas tenham maior saúde, maior felicidade e maior longevidade. E, com isso, eu passo a palavra para o Walter. Bom, Josué, primeiro, eu fico feliz de que uma empresa como a Coteminas tenha, vamos dizer assim, acordado a todos nós para esse assunto do sono, e tenho certeza que muita coisa boa deve vir da Coteminas em breve aí, para nos ajudar a dormir ainda mais e ainda melhor. O que eu vou apresentar agora a vocês é um pouco do que eu aprendi nessa convivência com a Coteminas e também dar um panorama geral de não apenas a importância do sono, mas o que a gente deve fazer para dormir melhor. Então, para os que ainda não me conhecem, meu nome é Walter Longo, eu sou uma pessoa que trabalho muito tempo em marketing, palestrante, também publicitário, e eu vou falar com vocês hoje sobre sono, que muita gente considera, e nós também, a nova pandemia silenciosa. Há 4 anos atrás, eu escrevi um livro cujo título era Viajar, você ainda vai querer evitar. E a razão disso é porque, ao estudar esse assunto viagem, eu via que a viagem era a única forma de você gerar um estresse em 3 dimensões. Você tinha simultaneamente um estresse físico, um estresse mental e um estresse emocional. E nesse livro eu já tinha percebido que viajar gerava estresse por uma série de razões, sendo a privação de sono uma das mais relevantes. Eu, então, o que fiz foi me aprofundar no assunto que nos traz aqui hoje, para falar com vocês sobre essa nova forma, vamos dizer assim, de encarar a saúde, que aparentemente muito pouca gente presta atenção até hoje. O sono, se a gente usasse a definição, vamos dizer assim, do que é sono, é um estado reversível de desligamento temporário do nosso corpo, e é interessante, porque a única forma de desligamento que responde aos estímulos externos voltando ao estado de vigília, ou seja, nós estamos desligados, mas alguma coisa externa nos traz de volta. E é interessante analisar que, nesse mundo, todos os mamíferos e as aves dormem, ou seja, sem exceção, todos os animais que estão ao nosso redor dormem, e dormem mais ou menos da mesma forma que nós. Então, como mamíferos que somos, estamos nesse mesmo barco, nessa mesma arca de Noé. Nós passamos, em média, 25 a 30 anos dormindo, ou seja, deve servir para alguma coisa esse espaço de tempo brutal da nossa vida que nós passamos dormindo. E 2/3 dos adultos em todos os países desenvolvidos acabam, de alguma maneira, não dormindo as recomendadas 8 horas de sono por noite. E a privação de sono atinge hoje 45% da população mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já declarou o seguinte: é uma epidemia de privação de sono em países industrializados. E o pior problema é que dormir não é como banco, ou seja, não adianta gastar tudo durante a semana dormindo pouco e depois tentar repor no fim de semana. Pelo contrário, essa é a pior das recomendações. A verdade é que dormir em média 5 horas por dia aumenta em 50% a tendência de obesidade.
Sono insuficiente é um dos fatores mais importantes que, lá na frente, acabam determinando a doença de Alzheimer. Sono inadequado altera também os níveis de açúcar do sangue, fazendo com que a pessoa seja considerada pré-diabética. Se a gente olhar também no plano cardíaco, ele amplia em 65% a chance das artérias coronárias ficarem bloqueadas, que leva, evidentemente, a doenças cardiovasculares e derrame cerebral. Se a gente falar do trânsito, o volume de acidentes por direção sonolenta é maior que o causado por bebida e drogas somados. E, claro, 1 em cada 5 acidentes resultado disso, no trânsito, está relacionado exatamente à falta de sono. Dormir mal, portanto, afeta a produtividade de executivos, a performance de atletas, a performance de estudantes na capacidade de apreensão, ou seja, o sono é fundamental. A perturbação do sono acaba ainda contribuindo para todas as principais enfermidades psiquiátricas, e o Justino vai poder nos falar um pouco mais sobre isso, sobre saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e tendência ao suicídio. E como se não bastasse tudo isso, você ainda fica feio ou feia sem dormir. Ou seja, a privação de sono faz o cansaço transparecer e, além de tudo, envelhece a gente. A pele de quem dorme mal é 40% mais lenta para se recuperar das toxinas ambientais e da exposição ao sol. E, como se não bastasse todas essas informações, o brasileiro tem, hoje, por pesquisa, considerado o pior sono dentre todos os povos do mundo em terceiro lugar. Ou seja, nós temos realmente esse problema. Mais da metade da população, segundo pesquisas, no Brasil, está insatisfeita com seu sono. Cada noite mal dormida, no fundo, e em resumo, é um crime contra a gente mesmo. 4 horas de sono numa noite, em vez das 8, que deveria ser o normal, reduz a potência das células natural killer e os linfócitos T, responsáveis por nossa imunidade, em quase 70%. Isso amplia a chance da gente pegar uma virose, contrair uma doença grave, ou seja, é realmente um problema de saúde. 4 horas de sono apenas reduz 70% o volume de células NK ou natural killer, e ainda gera modificações genéticas em 750 genes, dos quais alguns são por imunidade funcional e as outras acabam gerando ainda problemas como crescimento de tumores, inflamações e doenças cardiovasculares. Então, tudo isso sem falar nos processos mentais e físicos de atração e sexualidade, que também são, de alguma forma, deprimidos pela falta de sono. Making a long story short, fazendo um resumo, o sono acaba tendo repercussões imunológicas, metabólicas, reprodutivas, genéticas, cardiovasculares e cognitivas. E, claro, se a gente não tiver um sono razoavelmente saudável, nós não conseguimos passar por todas essas 5 a 7 fases do sono por noite, sendo a fase REM a mais importante delas, porque é o momento onde nós temos o chamado descanso pleno com a nossa atonia muscular. Ou seja, dormir é coisa séria e precisa ser levado a sério. E é interessante notar como a sociedade ainda não se atentou para esse problema. Todos nós fazemos parte dos ciclos da natureza. E dentro de nós tem uma espécie de um relógio interno chamado ciclo circadiano, onde ele tem mais ou menos as 24 horas que o dia leva, e esse relógio cria um ritmo cíclico para nos sentirmos em determinado momento cansado ou em outros alerta, em momentos regulares da noite ou do dia. De certa maneira, o ritmo circadiano controla a preferência de horário para comer, para beber, os estados de ânimo, as emoções, a temperatura corporal e, principalmente, a liberação de diversos hormônios que são fundamentais para a nossa saúde. Só que o ciclo circadiano de cada um de nós, ele se comporta de maneira distinta, individualmente, ou seja, há fatores genéticos envolvidos. Existem pessoas que a gente pode chamar de coruja noturna, ou então de chapim madruga. Por quê? Porque tem diferentes ritmos circadianos. Para 40% das pessoas, o ponto máximo do estado de vigília ocorre no início do dia, e o ponto mínimo de sonolência chega no início da noite. Para 30% da população, a preferência é dormir tarde e, consequentemente, acordar mais tarde. Os diferentes ritmos circadianos, eles têm uma função e uma origem antropológica, para que aquela família ou aquela tribo tivesse o máximo de gente acordada o tempo inteiro,
deixando o estado, vamos dizer assim, de sono, onde toda a tribo estava dormindo muito pequeno, para evitar os predadores. Ou seja, a família que tivesse um ciclo circadiano similar tinha menos chances de sobreviver. O que a gente pode dizer é que há distintos índices de atenção, foco e produtividade em determinada hora do dia para cada pessoa, dependendo do ciclo circadiano de cada um. Então, o que a gente tem que analisar é o nosso cronotipo, é ele que vai definir qual é a melhor rotina a ser seguida. Existem as pessoas de cronotipo matutino, são os mais ativos nas primeiras horas da manhã, eles dormem às 10 da noite e acordam mais ou menos às 6 da manhã. Existe o cronotipo intermediário, que dorme lá pela meia-noite e acorda às 8 da manhã. E os de cronotipo vespertino, que dormem 3 da manhã e acordam mais ou menos às 11 da manhã. O que é importante de tudo isso é que a necessidade de eliminarmos os horários rígidos passa a ser um assunto fundamental para a sociedade. Ou seja, essa ideia de que todo mundo acorda no mesmo horário e dorme no mesmo horário, baseado na média da população, tem que ser revisado imediatamente. E por quê? Porque sono curto, vida curta. Quanto mais breve é o seu sono, mais breve será a sua vida, como já citou o Josué sobre as palavras do Matthew Walker. Dormir, então, e é importante que todos nós entendamos, é uma fábrica de vida e de longevidade, que produz e regenera toda noite aquilo que a gente vai gastar amanhã. De alguma forma, dormir é uma espécie de lava-jato no nosso cérebro, ou seja, nosso cérebro precisa de manutenção toda noite, e segundo a Universidade de Rochester, durante o sono, o cérebro acaba removendo as proteínas tóxicas dos neurônios geradas durante as sinapses diárias. Ou seja, o acúmulo dessas neurotoxinas impedem a formação de novas conexões sinápticas. É como se, depois de voar o dia inteiro, o avião precisasse entrar no hangar para manutenção. Dentre essas substâncias, inclusive, se encontra beta-amiloide, responsável principal pela doença de Alzheimer. É interessante também falar que o sistema linfático do nosso corpo não vai até o cérebro, não atinge o cérebro. Lá, a limpeza de resíduos é feita pelo fluido cérebro-espinal, através do sistema que chamam de glinfático. E isso só acontece durante o sono. Então, se vermos, vamos dizer assim, os vasos sanguíneos de um cérebro durante o dia em que a pessoa está acordada e depois, quando ela vai dormir, é na hora em que ela dorme, efetivamente, que se faz esse processo de limpeza cerebral das neurotoxinas. Uma pessoa com privação de sono, portanto, é uma meia pessoa. Por isso, é muito importante que a gente entenda que sono não é sobre dormir, é sobre estar acordado, porque é a forma como você dorme que vai determinar a forma como você passa o tempo acordado. Tem mais, portanto, a ver com o dia que com a noite. Seu humor de dia é muito afetado pelo sono da noite anterior. E, claro, a produtividade, idem. A vitória da Fórmula 1 não começa na largada. Muita gente acha isso, mas não é verdade. Ela começa nos boxes, na noite anterior. Com sono, é a mesma coisa. De alguma maneira, o seu dia não começa quando você acorda, e sim quando você vai dormir. Por isso, acho que a gente chama meia-noite de 0 hora. Deve ser essa a razão de se chamar 0 hora. Só que nós não podemos perder o sono por causa do sono, tá claro? Ou seja, dentre as 3 formas de cuidar da saúde, comida saudável, equilibrada, exercício físico regular e sono reparador, a verdade é que o último, dormir mais ou dormir melhor, é o mais fácil da gente corrigir. E outro assunto importante é que dormir também é um hábito familiar que a gente aprende na infância. É interessante a gente ver a preocupação atual dos pais com exercício físico e alimentação dos filhos e quase nada sobre dormir. Ou seja, segundo a National Sleep Foundation, 85% das crianças nos Estados Unidos dormem menos que as 8 ou 9 horas recomendadas. E na adolescência, esse fenômeno vira uma pandemia, ele se agudiza. Por quê? Porque há, nesse momento, mudanças corporais e metabólicas, há uma carga horária de estudo adicional, há uma vida social intensa e, principalmente, uma visão equivocada de não dar importância para o sono. Isso é tão importante nos Estados Unidos hoje que a UCLA, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, tem um centro de sleep disorder, de privação de sono para jovens. Tal é a preocupação da universidade com esse tema e com esse assunto. E a cidade de Seattle
proibiu recentemente escolas de iniciar suas aulas antes das 8h30 para respeitar o ciclo circadiano de cada jovem, de cada criança. Então, essa pandemia silenciosa que nós estamos falando é a mais flagrante omissão no debate contemporâneo sobre saúde. E, por isso, a importância deste webinar que a Coteminas traz para cada um de nós. Vejam as centenas de revistas que existem sobre fitness. Vejam as centenas que existem sobre alimentação saudável e apenas 2 sobre dormir. Assim mesmo, revistas mais científicas do que de interesse geral. Recomendação, claro, só podia ser essa: não perca tempo e durma bem. Durante a quarentena, nós estamos todos dormindo mais, porém dormindo pior. E por quê? Porque estresse, insegurança, preocupação contribuem muito para essa outra pandemia silenciosa. Então, alguns conselhos para a gente dormir melhor. Primeiro, procure ficar exposto ao sol, à luz natural, por pelo menos meia hora por dia, porque a luz do dia é essencial para regular o padrão do sono diário. Pela manhã, o sol emite uma luz azul importante para os índices de atenção e energia, para nos acordar. Ao mesmo tempo, a luz azul reduz a produção de melatonina, nos deixando mais alerta, mais produtivo e sem sono. Quando chega a tarde, o sol reduz a luz azul e nos permite iniciar o processo que vai nos levar lá na frente para o sono noturno. Os maiores picos de melatonina acontecem entre 13h e 15h. Deve ser por isso que a gente fica com aquele sono gostoso e acha que foi por causa do almoço. Empresas já estão estimulando o cochilo no início da tarde e vários fornecedores estão trazendo para o mundo corporativo equipamentos que ajudem as pessoas a dormir no ambiente de trabalho. O problema que a gente tem que se alertar para isso é que a modernidade faz com que os devices que a gente utiliza o tempo inteiro continuem emitindo luz azul. Ora, a luz azul emitida pelos aparelhos digitais é o inimigo número 1 de uma noite bem dormida. O que a gente tem que fazer? Existem hoje lentes que eliminam a luz azul, mas o melhor mesmo é desligar-se dos aparelhos quando chega a hora de dormir. Segunda recomendação: exercitar-se pelo menos meia hora por dia todos os dias, mas nunca com menos de 3 horas antes de dormir, porque o processo de exercício é um processo de excitação. Terceiro, temos que pôr o alarme na hora de dormir, não para acordar. Ou seja, a gente deveria tocar o alarme para dizer: está na hora de eu ir para a cama e dormir, e não na hora de acordar. A gente deve procurar dormir e acordar sempre na mesma hora, e o acordar tem que ser o mais natural possível depois de uma noite bem dormida. Isso deve incluir, inclusive, os fins de semana. Do contrário, o cérebro, o nosso ritmo circadiano, entra em desentendimento, ou seja, ele não entende os inputs que definem o seu ritmo em cada uma das suas fases. Então, temos que dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, independente se é dia de semana ou fim de semana. Dormir até mais tarde no sábado ou domingo não compensa a privação de sono nos dias úteis. E o pior, toda vez que você desperta com alarme, é retirado no meio de um desses ciclos naturais do sono, há uma descarga de hormônios e uma aceleração cardíaca que pode ser muito prejudicial à saúde. Então, pela manhã, o ideal é uma música suave que vá aumentando para que você acorde naturalmente. Quarta recomendação: a bebida excita à vontade, mas reduz as condições de várias coisas que a gente quer fazer, já dizia Macbeth em Shakespeare. Ou seja, o álcool não faz dormir, ele gera apenas sedação. Desliga o córtex pré-frontal e põe você num estado de torpor. Então, além disso, ao adormecer por bebida, você acorda muito durante a noite e, por isso, não descansa e não tem um sono reparador. Sob o efeito do álcool, você não sonha e não alcança o sono REM, que é o mais importante, que é o Rapid Eye Movement, e o que é vital para qualquer pessoa. Sonhar é fundamental para a regeneração cerebral. Ratos com privação de sono REM morrem na mesma velocidade temporal de privação de comida, o que dá bem uma visão da importância do sono REM. Quinta recomendação: evite refeições pesadas à noite e o excesso de líquidos que leva a visitas frequentes ao banheiro. Procure também reduzir cafeína e nicotina. Uma xícara de café no fim da tarde pode, para muita gente, dificultar o início do sono à noite. O uso da cafeína atrapalha o ritmo circadiano, inibindo a produção de melatonina. O resultado disso é uma redução perigosa do sono REM, o mais importante de todo o processo de recuperação, como já falamos.
Sexta recomendação, vamos nos livrar de qualquer coisa que possa nos distrair do sono, como ruídos ou luzes intensas. Em termos de pandemia, maratona na Netflix, na cama, com menos tempo de sono, é como tomar cicuta. Sua imunidade vai lá embaixo, seu estresse vai lá em cima, e isso é uma porta aberta para o perigo. Sétima recomendação, jamais leve seu celular para dormir com você. E se for imprescindível que isso ocorra, por favor, minimize a luz do seu dispositivo digital o máximo que você puder. Uma atividade relaxante, como ler ou ouvir música, deve fazer parte do nosso ritual na hora de dormir. Oitava recomendação, se você não conseguir dormir em 20 minutos, levante e vá para outro ambiente. Ou seja, levante-se e faça algo relaxante até se sentir sonolento. E por que isso? E por que é importante? Porque cama é lugar para dormir e fazer sexo, e não para ficar acordado pensando e se preocupando com a vida. Seu cérebro deve se acostumar com essa ideia de que cama é lugar para dormir. Ninguém fica à mesa esperando ter fome, logo ninguém fica na cama esperando ter sono. E o cérebro tem que entender esta relação direta e bionívoca. Nono, busque não depender da química. Há uma infinidade gigantesca de remédios, pílulas que a gente toma, tentando nos ajudar a dormir. As pílulas de dormir atrapalham muito o processo natural do cérebro e, por isso, devem ser evitadas. E décima e última recomendação, livre-se das pendências mentais. Se tiver alguma coisa durante o seu período antes de dormir, mas já na cama, que te preocupe, livre-se das pendências mentais. De que forma? Lembrou, tem um caderno ao lado, anote aquela preocupação, aquela ideia, aquele insight ou aquela responsabilidade que você tem e durma. Senão aquilo vai ficar circulando no seu cérebro. Evite o to-do list que fica girando na nossa cabeça e que atrapalha muito o nosso sono. E além dessas 10 recomendações, é preciso que a gente conheça o perfil do nosso sono e monitorá-lo sempre, mas, claro, sem exageros. A verdade é que a maior parte dos sleep trackers são estressantes, invasivos e geram mais tensão do que vontade de dormir. Tecnologia deve ajudar, mas não interferir. Não durma com relógio, pulseira ou com device cheio de fio na cabeça, porque a tecnologia tem que ser invisível. Só faça isso quando for realmente numa recomendação médica para a avaliação melhor da sua polissonografia. Outra coisa é o tipo de travesseiro que você vai usar e que melhor se encaixa da forma como você dorme. Procure um travesseiro que mais se adapte, então, ao seu corpo e ao seu jeito de dormir. E também, vamos dizer assim, a substância que está dentro dele é fundamental para cada tipo de pessoa e para cada tipo de forma de dormir. Se você dorme de bruços, se você dorme de barriga para cima, se você dorme de lado, para cada um deles deve existir um tipo de ingrediente do travesseiro e da altura do travesseiro que mais faz sentido para o seu jeito de dormir. Então, em resumo, making a long story short, o mundo pós-digital está nos levando no caminho contrário ao que deveríamos ir, ou seja, estamos dormindo menos quando deveríamos estar dormindo mais. Estudos recentes mostram que estamos dormindo em média 7 horas e 10 minutos, 15% menos do que em 1980. E o interessante é que pesquisas realizadas na Tanzânia, na Namíbia e nos altiplanos andinos da Bolívia apresentam um resultado contrastante. Nessas tribos em regiões muito atrasadas do mundo, a média de sono é de 5 horas e 40 minutos. E por quê? Isso nos leva a um insight importante. O estresse da modernidade nos obriga a dormir mais, porque quanto mais informação você tiver no seu cérebro, mais você vai fazer sinapse, mais você precisa de uma limpeza noturna das neurotoxinas. Então, o universo digital está gerando uma overdose inédita de inputs em nosso cérebro. E, claro, o tempo de limpeza e regeneração do cérebro está cada vez maior. E nós, infelizmente, estamos dormindo menos. O tempo dedicado a dormir está cada vez menor. Em resumo, nós precisamos dormir cada vez mais e estamos dormindo cada vez menos. E temos que imediatamente alertar a população para este problema que está se tornando cada vez mais urgente de ser resolvido pela sociedade como um todo. Na nossa sociedade moderna, está prevalecendo a cultura da produtividade, a poluição luminosa das cidades e a dependência epidêmica dos eletrônicos, ou seja, está cada vez mais difícil conseguir dormir bem.
dentre os 500 CEOs das maiores empresas do mundo, 50% deles dormem menos de 6 horas por dia. A Arianna Huffington, fundadora do Huffington Post, dormia muito pouco. E o que ela disse recentemente, que ao entender a importância do sono, passei a dormir 30 minutos mais gradualmente até alcançar as 8 horas por noite. E o resultado, segundo ela, foi transformador. Nosso, vamos dizer assim, dono da Amazon, Jeff Bezos, diz que faz questão de dormir 8 horas por noite, que só assim, segundo ele, ele vai estar certo de que as decisões durante o dia terão um melhor critério. Descrevendo melhor, ele diz o seguinte: a privação de sono gera uma tendência de repetir decisões passadas, ou seja, o sono chega e a inovação vai embora. Então, dormir, para muita gente isso pode ser surpreendente, não é perda de tempo, é o período mais produtivo da nossa vida. Mas é uma atividade, infelizmente, tão corriqueira que nem notamos a sua relevância em nosso dia a dia. Dormir bem é o ingrediente que está nos faltando para a tão desejada qualidade de vida. Por isso, ao nos conscientizarmos sobre a importância do sono, nós não podemos dormir sobre esse problema. Devemos tomar uma atitude ativa de resolvê-lo, devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para dormir melhor, educar nossas crianças, nossos filhos, nossos netos para que durmam melhor, porque se não enfrentarmos a partir de hoje esse problema, essa verdadeira pandemia silenciosa, Houston, we have a problem. Podemos ter problemas graves de saúde e problemas lá no futuro que vão fazer com que a gente se arrependa de não ter prestado atenção nesse assunto tão relevante no dia de hoje. Com isso eu encerro a minha apresentação e vamos agora então ouvir os nossos especialistas sobre esse assunto para que eles nos ilustrem ainda mais e com mais profundidade sobre sono, a nova pandemia silenciosa. Bom, então vamos agora falar com os especialistas desse assunto tão importante, né? E a primeira pessoa que eu quero pedir, por favor, que expresse suas considerações sobre esse assunto sono é a doutora Letícia Soster, que é doutora em ciências pela USP, neuropediatra e médica especializada em distúrbios do sono, neurofisiologista do Laboratório do Sono e coordenadora da pós-graduação em sono do Hospital Alberto Einstein, ou seja, acho que não há no Brasil ninguém mais abalizada para falar sobre esse assunto que nós estamos tratando nesse webinar. Doutora Letícia, por favor. Obrigada, Walter. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Não, acho que tem muita gente muito abalizada para falar isso, mas eu agradeço muito estar aqui e principalmente falar exatamente sobre isso que você está falando. Acho que não apenas falar do sono, mas a gente deixar bem claro a importância dele. E o mais, eu acho que assim, o mais pungente de tudo, é deixar claro que a nossa sociedade é uma sociedade privada de sono. E essa privação de sono, a gente não pode esquecer que isso é um resquício da Revolução Industrial. Nós viemos, nossa sociedade industrializada aprendeu toda essa industrialização, mudou por passou por todas essas modificações, e nisso daí entraram vários pontos comportamentais, entraram vários pontos de estruturas de cidade que promoveram com que cada vez mais nós fôssemos abrindo mão das nossas condições anteriores, as condições que são mais naturais, seja de uma alimentação mais próxima do natural, industrializando as alimentações, seja deixando de lado atividades que eram antes físicas e que passaram a ser mais sedentárias, seja deixando de lado também valorização de algumas questões emocionais, mas também deixando de lado o sono, que, como vocês bem falaram, permeia isso tudo. Então, a gente ainda tem um resquício, acho que ainda é uma aresta que se precisa aparar, que ainda é herança da Revolução Industrial, que é a questão da privação de sono. E passando da privação de sono, por que a gente insiste, por que está muito importante hoje em dia, cada vez mais as sociedades se privam mais de sono. Então, a gente pode ver, por exemplo, pelos horários da programação da televisão. Então, que horas eram os jornais há 20 anos atrás? Os jornais de noticiário, né? Esses noticiários passaram a ser cada vez mais tarde. Começaram a surgir noticiários próximos da meia-noite, 11 horas da noite, que são os noticiários com um caráter um pouco mais sério, né? Um pouco mais
para quem é mais empresário, para quem trabalha, para quem está na lida ainda com poder laborativo nesse momento. Ou seja, cada vez mais as coisas estão acontecendo mais tarde. Então, nesse momento, tudo é causa já e consequência. A gente já tem uma relação bidirecional com relação a isso. E o que importa? Importa que nós estamos sempre muito cansados. E um cérebro que não dorme, um cérebro que está cansado, ele está ocupando o seu dia em se manter alerta e não em se manter atento. Por isso que muitas pessoas estão prestando menos atenção porque tem que dar respostas rápidas, prestando menos atenção porque o cérebro não está atento. Então, as notas escolares vão caindo com o passar do ano de um bom aluno. Uma criança que tem um bom rendimento escolar, com o passar do tempo e da privação de sono, passa a ter pior rendimento escolar. Isso tudo como consequência da privação crônica de sono. Então, a gente, ainda no capítulo infância na história, nós não ensinamos a criança a dormir. Nós ensinamos a criança a andar, a comer, a falar, mas e a adormecer, a pegar no sono, a se acalmar para dormir? Nós não ensinamos. Então, uma criança vai dormir cansada, exausta, como resultado de todo o cansaço que teve durante o dia. Chega na adolescência, ela continua não sabendo dormir, ela tem um estado fisiológico diferente, né? É um estado em que o adolescente naturalmente dorme mais tarde, a melatonina dele tem um pico de liberação mais tarde do que dos adultos, e ele tem que acordar muito cedo. Os horários das escolas, como você bem citou, as escolas em Seattle, eles não deixam começar antes de 8h30, mas aqui no Brasil, por exemplo, as escolas começam às 7 da manhã. Então, para uma criança, um adolescente que dormiu meia-noite, 1h, ele não dormiu nem por 6 horas. E ele vai para a escola mesmo assim, e tem que render mesmo assim. Só que esse hábito, ele se continua quando o adolescente sai da escola, entra no mercado de trabalho ou vai para a faculdade. E cada vez mais essa privação de sono está pior, as pessoas moram mais distantes dos locais de trabalho, dos locais de estudo, tem o transporte no meio dessa história, e a gente vai tendo uma sociedade cada vez mais privada de sono e cada vez mais com prejuízos, né? E aí isso vai levando para a idade adulta até que se cria a cultura, principalmente onde a competitividade é muito grande, de que eu não preciso dormir. Mas dormir é extremamente necessário. É extremamente, você pontuou muito bem vários fatores, não só para a ciclicidade circadiana, para a gente ter os nossos ciclos endógenos, e por si, esse ciclo do sono é um deles. A gente tem os ciclos de hormônios, os hormônios que são liberados, hormônios para a saciedade, eles são liberados, eles precisam de um ciclo circadiano estável. Então, isso tudo vai levando a outros prejuízos, né? Não apenas atencionais, não esses também hormonais. E não só isso, é muito importante lembrar, e eu acho que enfatizar, que você falou muito bem, a regularidade. Tem estudos que mostram que quanto mais irregular é o ciclo de sono, então que as pessoas que dormem e acordam em horários muito diferentes, em dias diferentes da semana, têm maiores riscos de desfechos cardiovasculares fatais e não fatais, ou seja, maior propensão para infarto, por exemplo. Então, é muito importante a gente manter a quantidade de sono e a regularidade de sono. Isso é extremamente importante. Então, é claro que a gente não está falando aqui das pessoas que tenham doenças, a gente está falando de pessoas saudáveis e que não estão olhando bem ou olhando de forma adequada ao seu sono. Além disso, assim, todos os processos de consolidação de memória e consolidação de processos afetivos, né, o humor principalmente, acontece durante o sono, né? E como você bem falou também, a ação do sistema linfático, que é extremamente importante na prevenção ou minimização de sintomas de doenças que a gente chama de doenças de depósito, que são elementos que vão se depositando no nosso cérebro, e essa deposição pode ser limpada, em grande parte limpada, durante o sono, né? Que é importante, principalmente durante o sono de ondas lentas, que é quando o nosso cérebro relaxa e consegue recompor essa atividade. Eu acho que você também falou, assim, muito bem sobre todos esses aspectos de quantidade, e que quantidade pode variar de uma pessoa para outra.
É claro que tem pessoas que conseguem ficar muito bem dormindo menos do que 8 horas por dia, do que 7 horas por dia. Mais uma vez, aqui a gente não pode colocar um único limite. Eu tenho um limite de 8 horas por dia, e se eu não atingir esse limite, eu não sou saudável. Não é isso. É importante que a pessoa se conheça, ela entenda como é o ciclo dela, ela saiba, como você bem falou, o cronotipo dela, se ela é mais vespertina, se ela é mais matutina, se ela é intermediária, se ela é matutina intermediária ou vespertina para intermediária. É importante conhecer exatamente para tentar adaptar a sua vida e conhecer qual é a sua real necessidade de sono, para também não criar um momento mais ansiogênico de achar que eu preciso de 6 horas e se eu não atingir 6 horas de sono, ou 8 horas, ou quantas horas forem, eu não vou estar sendo saudável. Porque o sono é resultado das 24 horas, né? Transtorno de sono, questão de sono, quantidade de sono, ela pode ser resultado de como foi o seu dia, assim como ela pode ser resultado, o seu dia é resultado do que foi a noite. É um ciclo. Eles não são separáveis, eles são uma sequência, é um na sequência do outro. Um leva o outro, o dia saudável, a noite saudável, a noite saudável, o dia saudável, e assim sucessivamente. Então, aprender a olhar, aprender a enxergar a sua ciclicidade, aprender a enxergar como você dorme, o quanto você precisa, mas principalmente abrir os olhos para a importância do sono na vida, na sua vida, é muito, muito importante. É um dos pilares da saúde, um dos mais importantes pilares da saúde, como você bem falou. E assim, lembrar sempre em consideração a diferença da faixa etária, a diferença porque a liberação de melatonina vai ser diferente, a tua necessidade de sono, o teu gasto energético, o teu padrão alimentar, eles mudam ao longo da vida, né? E o perfil hormonal muda bastante, principalmente nas mulheres, mudam ao longo da vida. E o sono está como substrato de tudo isso. Isso também é extremamente importante. Então, acho que a mensagem que você passou é uma mensagem muito rica, muito importante, sobre vários aspectos, como a gente comentou, mas a maior de todas é preste atenção no seu sono, porque privação de sono é silenciosa, a gente não enxerga, muitas vezes a gente está se privando de sono. Segunda-feira, eu acordei meia horinha mais cedo, terça-feira, meia hora mais cedo, quarta-feira já estou super cansado, quinta-feira estou indo me arrastando para o trabalho, quando dá na sexta-feira eu já não quero mais nada, eu só quero dormir, e aí o que acontece? A pessoa sai, ou ingere álcool, ou vai fazer alguma outra coisa, ainda vai dormir mal, porque vai ser sedado pelo álcool, não vai dormir bem, né? Tem a sedação inicial, depois o sono fica bastante fragmentado, e no fim de semana compensa aquele sono não compensável, porque ela não consegue reestruturar o ciclo de sono que ela perdeu. O sono que a gente perdeu, a gente perdeu. O que a gente consegue é voltar a ciclar de forma mais saudável, ou mais próximo do que a nossa necessidade. Mas, como você bem falou também, o banco não é um banco que a gente coloca depósitos na poupança. O que a gente perdeu, a gente perdeu. Então, a gente vai voltar a reestruturar. Quando a gente está reestruturando no domingo, segunda-feira a gente começa novamente o nosso ciclo de privação. Então, a gente coloca nessa história 2 pontos. A privação crônica e a irregularidade dos horários de sono, que são 2 coisas muito negativas, né? Muito negativas para todas as saúdes, em todas as faixas etárias. Então, acho que o recado é extremamente importante, prestar atenção no sono, no nosso sono, talvez, acho que junto com tudo que a gente está vendo de melhora de qualidade de vida, melhora de padrão alimentar, atividade física, autoconhecimento, meditação, mindfulness, tudo isso, dormir bem, tem que estar junto, igual ou até um pouquinho maior, puxando brasa para essa sardinha, um pouquinho maior intensidade, porque consegue permear todos. Tá ótimo, doutora Letícia. Obrigado aí por tudo que a senhora nos conta e mais do que isso, por tudo que, de certa maneira, esse assunto sono ganha importância, e tendo uma especialista como a senhora nisso, só reforça essa sensação que todos nós temos que ter da importância do sono para a nossa vida cotidiana. Eu queria agora passar a palavra para o Márcio Atala,
acho que eu não precisaria nem apresentá-lo, já que ele é tão conhecido aí das mídias, né, Márcio? E está com uma camisa 9 da seleção brasileira ali nas costas dele. Mas o Márcio Atalha é professor de educação física, com pós-graduação em nutrição, é um colunista conhecido da CBN e do UOL, além de consultor do Fantástico e do Bem-Estar da Rede Globo. É também autor do best-seller Sua Vida em Movimento e a Dieta Ideal. Tudo que eu vejo do Márcio Atalha é que, além de falar de alimentação, a principal especialidade dele, atividade física, ele também nos lembra muito das suas lives, dos seus podcasts sobre a importância do sono. Então, queria que você falasse um pouco para a gente sobre como você encara o sono dentro desse triedro da saúde, que é alimentação saudável, exercício físico regular e um sono reparador. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar desse webinário com você, Walter, com Josué, com a doutora Letícia, enfim, com o Cláudio. Falando um pouquinho da minha especialidade, né? Eu vou entrar muito no que eu ouvi de vocês e tentar contextualizar. O sono é um pilar importante e o que eu sempre falo o que vai determinar a nossa saúde, em grande parte, é o nosso estilo de vida. E o que é o nosso estilo de vida? O Walter colocou bem, e a Letícia também, quando eles falam em regularidade. O que determina o nosso estilo de vida é aquilo que a gente faz na maior parte dos nossos dias. Então, quando o Walter cita o exemplo da pessoa que dorme mal a semana inteira e no fim de semana tenta recuperar, o que a gente tem? A gente tem, na maior parte dos dias, um sono que não é legal. Então, a regularidade desse sono não é boa. Então, o estilo de sono dele, que vai prevalecer no estilo de vida, é de um sono ruim. O mesmo vale para todos os pilares, né? Então, se a gente está pensando numa atividade física, o atleta de fim de semana, ele não vai compensar tudo aquilo que ele ficou sem se exercitar durante a semana. Por isso que, durante o fim de semana, não adianta você querer tirar o atraso. E aí veio uma frase muito bacana da doutora Letícia, que você pode iniciar um novo ciclo, né? Então, faça com moderação essa sua atividade no fim de semana, para quem sabe você iniciar um novo ciclo. Quando eu tive a oportunidade de entrevistar o chefe de saúde pública de Harvard, ele falou que 70% das doenças que acometem a população hoje tem origem num estilo de vida inadequado. Em cima desses 4 pilares que o Walter pontuou tão bem, né? Sono, enfrentamento das emoções, alimentação e atividade física. E todos esses pilares, eles se complementam, eles são via de mão dupla. Então, quando a gente fala do sono, né, o Walter deu ali algumas orientações, algumas dicas para a gente dormir melhor. Teve dica ali de alimentação, de você não fazer uma refeição muito pesada, você não consumir álcool numa hora muito próxima do sono, você não abusar da cafeína, enfim, você tem uma relação também do que você faz com sua alimentação que influencia no seu sono. Pessoas que são sedentárias têm mais dificuldade em dormir, então é sempre uma via de mão dupla. E quando a gente pensa nessa via, por exemplo, esse mês saiu um estudo de Harvard mostrando que 9% dos óbitos do mundo ano passado vieram do sedentarismo, né? Então, a gente está falando de 5.300.000 mortes que eles atribuem a exercício insuficiente. Mas, como eu estava pontuando, isso é uma mão de via dupla, né? A gente sabe que pessoas que dormem menos, elas têm menos disposição para fazer a sua atividade física, por uma questão de energia, uma questão hormonal. Então, pessoas que dormem menos tendem a se movimentar de 15% a 20% menos no dia seguinte. Então, é muito importante a gente pensar no sono como um pilar também fundamental, que hoje, como foi dito, ele é um pouco negligenciado por uma questão cultural, que daqui a pouco a gente toca nesse ponto. Quando a gente fala de um outro pilar extremamente importante, que é a alimentação, um estudo muito relevante publicado ano passado, mostrando que pessoas que dormem menos de 6 horas, comparado com pessoas que dormem mais de 7 horas e meia, tendem a comer no dia seguinte 350 calorias a mais, porque produz mais o hormônio da fome, porque produz menos o hormônio da saciedade,
produz mais o hormônio do estresse e produz menos o hormônio do crescimento. Então, há uma busca inconsciente por alimentos mais calóricos, né? Então, o sono ele vai interferir de uma maneira muito importante no pilar da alimentação. E hoje a gente sabe que a gente consome mais calorias do que é necessário. A gente tem uma fartura de alimento hoje, via de regra. E tem o pilar, que obviamente é o enfrentamento das emoções. Quem tem privação, principalmente das últimas horas de sono, é uma pessoa mais irritada, com mais dificuldade de concentração, né, que é um pouco mais colérica. E isso tem tudo a ver com a maneira que você enfrenta as suas emoções. O mesmo estresse pode acometer a minha, a doutora Letícia, vamos supor, a gente pega a Marginal aqui em São Paulo e está parada, e ela coloca uma música clássica e leva aquilo de uma maneira muito tranquila. Eu, por outro lado, posso estar mais nervoso, mais colérico, tento costurar, enfim, me irrito. Esse mesmo estresse, ele me afetou e não afetou a Letícia, porque ela teve um enfrentamento diferente. E o sono tem tudo a ver com isso. Então, você tem inúmeros estudos mostrando exatamente que o nosso bem-estar emocional depende também de uma boa qualidade de sono. E se a gente está falando de estilo de vida, se a gente está falando de regularidade, a gente tem que falar de repetir tarefa. É muito difícil você criar um novo hábito. Para você criar um novo hábito, você precisa da repetição dessa tarefa. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar aí uma maneira, primeiro, como que a gente consegue entender de uma forma prática o nosso sono? Ele é insuficiente, eu preciso dormir um pouco mais. Então, se a gente tiver alguma coisa que nos dê um norte, que mensure isso, já ajuda muito. E, a partir daí, trazer mudanças muito simples inicialmente, mas que elas podem ser reproduzidas. À medida que você vai reproduzindo tarefas muito simples, então vou dar um exemplo aqui em relação ao sono, se eu consigo dormir 15 minutos a mais por noite, olha que maravilha. Isso é fácil, talvez eu consiga. Talvez agora eu não consiga dormir 1 hora a mais. Meu corpo não está acostumado. Mas se eu durmo 15 minutos a mais, que é uma tarefa tranquila, né? E consigo repetir isso todos os dias, naturalmente eu vou estar criando hábito e muito mais preparado para evoluir nesse hábito. E isso vale em todos os pilares. Quando você escolhe uma atividade física, eu sempre falo, escolha uma atividade simples, possível de ser repetida, para criar o hábito. Naturalmente, seu corpo se condiciona e você evolui. Isso vale para a alimentação, porque a cada 10 pessoas que tentam uma dieta restritiva, 9, depois de 6 meses, têm um peso superior ou igual ao início da dieta. Porque é uma mudança muito radical, impossível de ser colocada, ou quase impossível de ser colocada como estilo de vida. Então, acho que a grande dica, quando a gente fala em regularidade e falando do sono, é que a gente escolha mudanças simples e que a gente consiga criar a repetição a partir de uma medição. A doutora Letícia falou em perceber, em se conhecer, né? O Walter falou em ter a mesma hora de ir para a cama, enfim, criar algum tipo de parâmetro que você consiga mensurar isso e, a partir daí, consiga fazer pequenas conquistas, mas com a repetição da tarefa. Enfim, fechando esse raciocínio, a gente entra no que eu chamo da cultura das pessoas, em criar um modelo cultural, né? Hoje, ou algum tempo atrás, o bem-sucedido é o workaholic, é o cara que dorme pouco, né? Dormir muito passava a impressão para as pessoas de você ser uma pessoa não muito comprometida, não muito esforçada. Quando, na verdade, você ter uma boa noite de sono é como você recarregar a bateria do seu celular em 100%. Quer dizer, você vai ter um melhor desempenho ao longo do dia. Se você dorme menos, você recarregou menos a sua bateria. Então, existe a necessidade de se comunicar a importância do sono. É fundamental que a gente passe essa mensagem para que isso passe por uma mudança cultural, comportamental em relação ao sono. Nunca tentar colocar um pilar como único e absoluto e que vá sobrepor aos outros. Eles se conversam, um ajuda o outro e, obviamente, uma frase muito bem colocada pelo Walter, o sono é o mais agradável de ser mudado, né? Dormir mais é mais gostoso, é mais fácil, você restringir a alimentação nem sempre
abrir mão daquele chocolate é tão gostoso. Você tem que se exercitar, vai ao encontro da natureza do ser humano, que sempre fez atividade física por necessidade. Então, começar pelo sono parece ser uma boa ideia para você fazer todo esse ciclo do estilo de vida rodar. Eu bato sempre nisso. Nós somos o que é o nosso estilo de vida. Então, investir no estilo de vida é fundamental para se ter saúde. Maravilha. Muito obrigado, Márcio. Você que é uma pessoa assim que procura ter um estilo de vida tão equilibrado. Outro dia nós estávamos conversando com o Márcio que o que engorda cada um de nós não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, e sim o que a gente come entre o Ano Novo e o Natal. Né? Exatamente a regularidade é que faz a diferença. Obrigado pelos seus comentários. Vamos agora falar com o Paulo Sérgio Justino, CEO e fundador de uma empresa de Venture Capital e também cofundador, e por isso o convite feito a ele, da Psicologia Viva, uma das startups mais bem-sucedidas na área aí de saúde mental, não é? O Paulo Justino tem 35 anos de experiência na área de tecnologia, formado em administração de empresas, em marketing, e atualmente atua como investidor e mentor de startups e tem uma crença inabalável nesse quarto pilar da saúde mental aí. Então, Paulo, por favor, seus comentários, querido. Em primeiro lugar, agradecer o convite aí, Josué, Walter, prazer estar falando com todos, e a doutora Letícia aí, sem dúvida nenhuma, a sumidade aí. O que eu vejo, eu acho que está claro, é a importância do sono. A grande questão, né, que a gente vê na Psicologia Viva, tem 5 anos que a gente está trabalhando com essa área de psicologia, quando eu não consigo sair desse ciclo, né, eu não consigo dormir, eu sei que eu preciso, qual profissional que pode ajudar nesse aspecto? Um dos profissionais qualificados, 5 anos de formação. A gente entende que o psicólogo, nesse momento, ele tem um papel, né, de tirar a pessoa, né, o Márcio falou, desse ciclo que ele está. O profissional, o psicólogo, ele tem essa capacidade de orientar, de dar ferramenta, de buscar tirar as pessoas desse ciclo. Imagina que ele dormiu mal, no outro dia ele está estressado, aí ele dorme mal de novo, e aí ele começa a ter todo aquele problema, aquela chuva de problemas mentais para ele poder fazer. Nesses 5 anos que a gente está com Psicologia Viva, é um negócio que nos chama atenção, porque hoje, imagina, o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo. É um dos países com maior depressão. Isso antes da pandemia. Imagina como nós estamos agora presos em casa, um povo, por sua natureza, extremamente ansiosa. O que a gente tem percebido? O volume de pessoas buscando a saúde mental é impressionante. O Márcio colocou com muita propriedade o corpo, a questão de movimentar, mas, gente, o que a gente busca, né, ali com a Psicologia Viva, que a gente chama de universalização da saúde mental, tanto essa parte de sensibilidade, da importância, eu costumo falar que a depressão, a ansiedade, se a gente evitar um suicídio por todos esses motivos, já é um propósito que a gente tem na plataforma. Então, o que a gente percebe? Essa ligação que existe. E no Brasil, até pouco tempo atrás, existia ainda um paradigma, não, para psicólogo, porque é coisa de pessoa que está com problema mental mais grave, é coisa de doido. O mundo mudou. O que nós temos percebido? Que cada vez mais as pessoas têm buscado ajuda sim. Se você está com problema de coração, procura um cardiologista, mas se você está com problema com ansiedade, com essa depressão, trabalhar esses aspectos mentais, sair desse ciclo que as pessoas ficam. Então, eu vejo com muito prazer, toda vez que a gente impacta uma pessoa, ela poder conversar com um psicólogo, uma pessoa qualificada, que estudou, tem toda uma ferramenta para tirar ela daquele movimento. A gente tem recebido muitos testemunhos espontâneos de pacientes, chega a arrepiar. Pessoas que falam, olha, eu acordei agora de manhã, conversei com o meu psicólogo sem sair de casa, eu sou outro, eu estou pronto para ir para a vida. Então, assim, e essa chamada que o Josué faz, que a Coteminas faz, para pensar nesse momento do sono, gente, no final das contas, todo o seu dia reflete na sua noite. Então, se você tem um profissional que é capaz de te ajudar, na exemplo na educação física, um médico, vamos pensar também na saúde mental. A saúde mental talvez é uma das coisas mais ou menos
que as pessoas se preocupam, né? As pessoas acabam se preocupando. Ah, estou bem fisicamente, estou bem, faz exames periódicos, mas é sua mente, né? Então, esse propósito, Walter, aí, que a gente leva, a Psicologia Viva leva, claro, a gente quer crescer, quer ser uma startup aí, mas impactar na vida das pessoas. Imagina uma pessoa que está no interior do país, qual a chance que ele ia ter de conseguir um psicólogo, falar com um psicólogo? Se você está na capital igual São Paulo, pegar um carro, sair, então, assim, isso tudo impacta o sono impacta a vida, que a gente chama de presenteísmo, né? Muitas vezes as pessoas vão trabalhar, mas ela não está ali de corpo e alma, ela está, né, que a mente dela não conseguiu dormir, no outro dia fica esse ciclo que o Walter colocou de uma forma brilhante, a doutora Letícia colocou. Então, o que nós queremos aí vamos pensar mais na saúde mental. Eu vejo, o Brasil era para, segundo a OMS, em 2022, atingir aí, né, números absurdos de nível de depressão e ansiedade. Eu acho que o Covid trouxe isso para muito próximo. Imagina que a pessoa trabalha o dia inteiro próximo da cama dela, aí de noite tem que dormir. Olha a dificuldade que a gente está. Então, é com muito prazer aí que a gente vem chamar a atenção, gaste alguns minutos, pensa na sua saúde mental, procura um profissional que tenha essa capacidade, que te dê ferramentas, que te dê orientação nesse sentido. Eu acho que é bem interessante aí. Tá? E o Psicologia Viva, você pega assim, é um prazer quando a gente começa a receber o estímulo que a gente tem recebido. E não vou nem falar o volume, a gente deve bater 30 mil consultas esse mês. Isso é vida, é saúde, né? Então, não vou nem falar da importância do sono, vou falar também da importância que o sono tem na saúde mental das pessoas, no relacionamento, no trabalho. Isso tudo é um ciclo que a gente tem que eliminar e a gente está tentando fazer através dessa preocupação com a saúde mental. Ótimo, Paulo. Obrigado pela sua participação e todos nós sabemos e temos ciência de que ninguém dorme bem com a cabeça cheia. Portanto, Psicologia Viva serve exatamente para isso, para de alguma maneira nos ajudar a resolver nossas grandes questões que estão no nosso cérebro, no nosso sentimento, na nossa alma, para que a gente possa ter aí sim um sono reparador e maior produtividade. E agora eu queria passar a palavra a um grande amigo de longa data, o Cláudio Terra. Fomos companheiros no mesmo grupo empresarial e agora o Cláudio é diretor de inovação e transformação digital do Hospital Albert Einstein, tem mais de 2 décadas aí liderando projetos digitais, é formado em economia e administração pela USP, é PhD em engenharia e também por essa universidade, é autor de 10 livros que o Josué mesmo já confessou que comprou no fim de semana, alguns deles aí, e articulista da Harvard Business Review Brasil. Então, Terra, por favor, suas considerações, você que, como eu, somos membro aí do Conselho Digital, do Comitê Digital do Einstein, né? E que a gente tem visto muito na Eretis Bio, que você lidera e liderou durante todo esse tempo, a importância de se desenvolver startups voltadas para a resolução dos problemas mais relevantes da saúde. Por favor. Acho que o teu tele está desligado. Isso. Isso aqui é só porque você falou que eu conheço do digital. Terra, falam que inteligência artificial é fácil, né? O que é difícil é audiovisual, né? AV is hard, AI is easy. Bom, é prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu estou aqui representando institucionalmente o Hospital Israelita Albert Einstein. A gente vê com grande prazer aí essa oportunidade de estar contribuindo para essa discussão. Logicamente, a especialista que a gente tem aqui nos representando é a doutora Letícia. Eu estou aqui mais institucionalmente e também tentar dar alguns outros olhares aí sobre essa temática. Tá? Acho que assim, eu vi vários especialistas, o Márcio Atala, que eu escuto no rádio muitas vezes, indo para o trabalho, indo para o Einstein, o Walter, que já é um PhD em sono também, além de advertising, né? O Josué, enfim, capacidade enorme, o Justino, que lidera uma grande startup já, na verdade, que já impacta a vida de milhares de pessoas. E eu fiquei pensando, né, eu já tenho tanta informação, mas eu dormi mal essa noite, fiquei ansioso que ia estar aqui com vocês, e assim, é um assunto difícil, a gente sabe disso, né? Não é trivial a gente lidar com essa temática. Mas eu acredito que, ou seja, um evento como esse, digital,
o desafio da Cotemina se colocou, junto com o Einstein, que está apoiando, e a gente tem algumas iniciativas em conjunto, de colocar esse tema na linha de frente para a sociedade, é extremamente importante. Acho que porque toda a transformação, acho que todos vão concordar aqui, começa com conhecimento, né? Se você não tem nenhum conhecimento, e eu aprendi e reaprendi em alguns dos temas colocados aqui, eu acho que, assim, como instituição e como empresas gigantes que estão aqui, é como levar essa temática para ser realmente discutida. Eu acho que ela é muito pouco discutida na sociedade. E o Einstein tem essa missão de levar esses temas relevantes para a saúde do povo, né, de todos os cidadãos, em grande escala, aproveitando o ambiente digital. Agora eu queria colocar também uma outra questão, que é uma questão mais, digamos, de um lado de transformação digital. Porque, na prática, quem sabe o que está acontecendo no quarto das pessoas, né? Acho que um dos grandes desafios, né, dizem que entre quatro paredes, né, você fica de fora. Bom, não sei se é tão verdade com relação ao sono e com o mundo digital que a gente tem hoje, né? Hoje será cada vez mais possível, e já é, né, já está acontecendo, de você ser capaz de monitorar o sono das pessoas, né? Então, esse entendimento em grande escala, né? Logicamente existem estudos, a doutora Letícia eventualmente pode complementar, mas eu acho que existe uma avenida enorme de crescimento para se entender esse assunto e empoderar dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas com esse assunto. Porque um assunto com essa dimensão talvez não possa seguir os caminhos naturais que a gente já tem até hoje, de consulta, de polissonografia, de outras especialidades, que hoje, enfim, embora bastante relevantes, não dão acesso a milhões de pessoas. E esse não é um problema de elite, não é um problema de pessoas dos grandes centros, como bem lembrou o Justino, é um problema, é um desafio de todos, né? Então, aproveitando a ponte que você fez aqui da Eretz, Walter, o que a gente acredita é que novas soluções digitais vão permitir um acesso e levar essa questão em grande escala para o Brasil. Então, aqui entra a nossa área de transformação digital, nossa área de incubação de novas ideias, spin-offs, startups e coisas dessa natureza. Enfim, eu acho que para problemas de grande escala, a gente precisa de soluções de grande escala. Então, enfim, prazer estar aqui representando o Hospital Israelita Albert Einstein. Nós acreditamos muito nessa temática e, enfim, pessoalmente, estou aprendendo muito, não apenas hoje, né, mas ao longo dos últimos meses, em cada reunião que eu tenho com vocês sobre esse tema. Isso me faz refletir na minha vida pessoal. Muito obrigado aí pelo convite e eu encerro aqui essa participação inicial. Muito obrigado. Então, de alguma maneira, Cláudio, você tem sido um dos maiores incentivadores, acho, da gente estar discutindo cada vez mais esse assunto, né? Porque, como você mesmo falou, não há soluções para um país do tamanho do Brasil que não passem por uma capacidade capilar de a gente resolver esse problema, senão vai ficar sempre apenas uma parcela muito pequena da população. Por isso a importância da tecnologia para, de alguma maneira, poder disseminar nesse país não apenas a formação da consciência, mas principalmente a transformação do comportamento. E isso passa necessariamente para um país desse tamanho pela capacidade que a tecnologia trará de permearmos a sociedade como um todo e não apenas, vamos dizer assim, uma pequena parcela, como sempre foi até hoje. Eu queria, então, agora passar para fazer algumas perguntas a vocês e pediria que fossem rápidos agora nas respostas, para que a gente pudesse fazer um ping-pong, um bate-bola mais rápido. Então, doutora Letícia, tudo que eu leio e vejo sobre sono me mostra, de alguma maneira, a importância dele. Mas quando eu me consulto com um médico de qualquer especialidade, seja ele cardiologista, clínico geral, o sono não faz parte da conversa, não é? O que a gente poderia fazer, na sua visão, para trazer mais este assunto para toda a classe médica brasileira, uma vez que eles perguntam se eu me alimento bem, eles perguntam como é que vai a minha vida sexual, mas normalmente não perguntam se eu estou dormindo bem. E a gente viu e vê, e a senhora insistiu até agora nesse ponto, que é tão ou mais importante do que todas as outras coisas que a gente faz na vida, ou seja, a atividade de dormir é tão importante quanto as outras atividades. Então, por que isso não faz parte do diálogo médico-paciente, pelo menos na minha visão, a não ser que a senhora tenha uma visão diferente?
Oi, Walter, eu acho que essa pergunta é muito importante e ela acaba sendo bastante do que a gente acabou de falar e linkando com o que o Terra acabou de falar também, né? Para começar, a especialidade médica, medicina do sono, ela é relativamente recente. Ela só é reconhecida no Brasil como especialidade médica há 6 anos. Então, ela só é reconhecida como uma área diferente de outras há 6 anos. O que significa? Significa que, assim, é só um reconhecimento? Não, é a capacidade da gente formar médicos especialistas nisso, formar, criar a questão para que várias pessoas enxerguem, tá? O conhecimento, ele é relativamente recente, se a gente comparar com outras áreas da medicina, tá? Não é tão recente assim, tem mais de 40 anos, muito mais até. O Josué citou Hipócrates, então, mas ele de forma estruturada, ele é um pouco mais recente do que outras áreas médicas, o que influencia também. E o mais importante é que isso não é ensinado nas escolas médicas. Nas faculdades de medicina, é muito difícil você encontrar uma faculdade que tenha medicina do sono ou sono como disciplina, ou pelo menos como parte de uma disciplina médica de alguma área base. Pode ser neurologia, pneumologia, otorrino, qualquer uma das áreas que seja a base para a medicina do sono. Então, já é um viés de formação médica. Uma outra questão é que, como população e como item de saúde, ele também não é tão valorizado, e por isso que uma iniciativa como essa é extremamente importante, que a gente aumenta o alerta das pessoas sobre o assunto. Mas a questão primeiro é essa, a gente não tem nas escolas médicas essa questão como uma disciplina, como, de fato, algo tão importante assim. Né? Não tão importante, eu diria mais, ela não está no item, na grade curricular do médico, estudar sono. Então, não está no script de ninguém de perguntar para todo mundo com relação ao sono. Ao longo do tempo, a gente vem tentando modificar essa realidade, né? Porque nós criamos algumas residências médicas, o Brasil já tem residência médica, e nesse ponto o Brasil é bastante avançado em relação a outros países. Tem alguns países que não têm residência médica em sono, é só um estágio que as pessoas fazem em algum serviço que anteriormente ficava só dentro da neurofisiologia. Os neurofisiologistas sabiam sono, mas é um grupo extremamente restrito de profissionais quando você comparar, por exemplo, com o número de pneumologistas, de otorrinolaringologistas, por exemplo. Então, esse é um dos maiores problemas, Walter, respondendo objetivamente a sua questão, é uma questão até de formação nas escolas médicas, que a gente não tem isso como disciplina. Ok. E acho que essa minha pergunta e a sua resposta ampliam, então, a nossa missão de fazer com que esse assunto que nós estamos discutindo junto ao público em geral, de alguma forma, passe a fazer parte do script dos médicos, porque seguramente muitos dos problemas que os pacientes levam para o consultório passam necessariamente pelo assunto sono e não estão sendo vistos dessa forma mais gestáltica e mais abrangente. Sim, Ótimo. E até aproveitando, doutora Letícia, semana passada, quando nós estávamos conversando, a senhora citou que no seu tempo da faculdade o sono pelos professores era até menosprezado, né? Eu tinha um professor que falava isso, um professor de anatomia, primeiro período de medicina, eu fiz uma universidade federal, e ele falava assim, o que você faz da meia-noite às 6? Porque, ou seja, eu achava que eu tinha que dormir. Mas meu professor... É considerado uma perda de tempo, é verdade. É impressionante isso, como realmente a gente tem que mexer nisso, né? De alguma maneira, nós vamos ter que, vamos dizer assim, revisar esse nosso problema. Eu queria passar a palavra ao Justino agora, porque nós estamos no meio dessa quarentena, Justino, e tem gente dormindo mais, mas dormindo pior, né? Fruto de estresse, insegurança, outras inquietações. Você acha que nós vamos sair dessa fase inédita do mundo em relação à saúde mental, melhor ou pior? E a psicologia viva tem sido mais chamada neste momento, ou seja, você sente que houve um aumento dos problemas de saúde mental? O primeiro aspecto aí é uma incógnita geral, né? O pós-pandemia, né? O novo normal. É muito difícil precisar se a gente vai sair melhor, o que vai sair transformado, né? Isso sem dúvida. Então, só resta saber qual que é o impacto. Agora, desde que entrou março, abril ali, principalmente março, o volume de pessoas que têm procurado, né, aí, o atendimento psicológico, pra vocês terem ideia, assim, quase que dobrando mês a mês, isso está com 52% aí de crescimento.
o volume é extremamente alto. Nós nunca imaginávamos, nós fizemos um planejamento aí, tá o Terra que não deixa eu mentir sozinho, né, Terra? Planejamento aí para muito distante aí, e os últimos 2 meses foi absurdo, assim, o volume de pessoas procurando. E isso me parece que, não vou falar que é um desespero, mas aquela necessidade efetiva de buscar ajuda, uma ajuda mental. Então, isso nos traz, né, além dos aspectos de negócio, uma felicidade, né, sem precedente. Você saber que você está impactando diretamente as pessoas, dentro da casa das pessoas, levando um profissional. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o volume está absurdo, né? A gente está aí, devemos bater quase 30 mil consultas em um mês. Assim, a gente está praticamente dobrando mês a mês, mas isso é um lado positivo, né? Que do outro lado, nós estamos levando efetivamente saúde mental e tem mais pessoas preocupadas com a saúde mental. Então, esse movimento que a Cotemic faz do sono, né, que esse alerta que a gente está fazendo aqui, isso vai mexer com o dia a dia das pessoas, vai fazer que elas comecem a se repensar isso aí. Então, tanto o sono quanto a saúde mental, até por conta dessa transformação digital, isso é importante no dia a dia das pessoas. E, Walter, sinceramente, o mundo não será o mesmo depois disso aí. Agora, se vai ter mais gente deprimida com ansiedade, só o tempo vai nos dizer isso aí. Espero que não, mas isso aí é só a visão positiva do assunto. E eu proponho, Paulo, que a gente depois pense em como podemos desenvolver um projeto de transformarmos todos esses psicólogos e psicoterapeutas em sonólogos, pessoas que possam, de alguma maneira, também entender desse assunto e possam auxiliar as pessoas, não apenas as pessoas que estão com problema de saúde mental, mas para evitar que elas tenham um problema de saúde mental, o sono passa a ser algo muito importante. Deixa eu falar agora com o Márcio. Márcio, você é considerado uma verdadeira celebridade da saúde e tem sido uma voz importante no alerta sobre como levar uma vida saudável, como desenvolver, vamos dizer assim, um ritmo mais regular em relação à sua saúde. De alguma maneira, você é um dos primeiros que começa a divulgar o conceito pleno de saúde, que é estar bem, sentir-se bem e parecer bem, né? Como a fórmula da saúde. E aí a pergunta a você é o seguinte: de que maneira você acha que nós estamos hoje? O brasileiro está melhor ou pior do que no início dessa nossa caminhada em busca da saúde melhor de cada um de nós? Walter, sem dúvida, nós estamos pior, né? Tem que pegar todos esses pilares que a gente falou e voltar aí para a década de 80, por exemplo. Você apresentou que a gente está dormindo 15% a menos. Um brasileiro, em média, na década de 80, dava 10 mil passos. Hoje, um brasileiro, em média, dá 2.400 passos. Quer dizer, muito menos do que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Sem dúvida nenhuma, hoje a gente come mais calorias do que a gente necessita, porque um dos grandes pilares da alimentação é a adequação. Você tem que encontrar o balanço calórico. Se eu estou me movimentando muito menos, obviamente, a alimentação não pode ser como era antes. E em relação à quantidade de estresse, acho que nunca antes a gente foi tão submetido a tanto estresse prolongado. É tudo muito novo, apesar da coisa vir passo a passo, é silenciosa, como você bem disse, e talvez a gente tenha que começar a enfrentar essa situação através da informação, que o Cláudio colocou muito bem, né? Mostrando que a importância dessas nossas atitudes no dia, elas vão interferir demais, e não é só na nossa saúde. Se a gente for extrapolar aqui, um estilo de vida ruim acaba causando um gasto para a economia absurdo, e lá na frente, principalmente depois dos 70, 80 anos, um custo impagável de saúde, né? Então, como sociedade, eu acho que a gente só acaba mudando quando o problema é tão incômodo que a gente não pode mais esconder. E eu acho que o problema do estilo de vida está chegando nesse ponto, né? Que
o estilo de vida está tão ruim e tem causado tantos problemas que chegou a hora da gente discutir como a gente pode melhorar, como a gente pode encarar esse problema. Essa é a minha visão, espero não ter sido muito pessimista em relação ao estágio. Então, Márcio, eu gostaria de destacar uma coisa que você falou nos seus comentários iniciais, que é um princípio básico da gestão, que só é possível melhorar e gerir algo que se mede. E você lidando com atletas, né, de alta performance, eu imagino que tenha essa rigorosidade de se medir absolutamente todos os aspectos. E também nessa faceta é entristecedor saber que a gente não consegue mensurar a qualidade do sono, né? Você tem razão, né? Não só um atleta, mas a doutora Letícia pode falar isso também. Se você quer um estudo robusto academicamente, você tem que ter um pré, um pós, você tem que ter bem definido esses parâmetros. Então, uma boa avaliação é fundamental. E hoje, se a gente falar percentualmente da população que consegue mensurar seu sono, o índice é próximo a 0. Perfeito. Entendi. Bom, Terra, pergunta rápida para você. Atuando na liderança digital do Einstein e também na área de startups, você que está exposto aí às mais modernas opções tecnológicas para a saúde, e uma saúde que a gente vê está cada vez mais preditiva, o que você tem visto de mais promissor? Quais são as tendências desse casamento, dessa coevolução entre homem e máquina? Bom, acho que eu vou construir em cima da fala final aqui do Márcio e dos comentários do Josué também, que acho que uma das grandes revoluções que estão acontecendo hoje na área da saúde é a parte de sensores, né? Antes, para você medir ou fazer um diagnóstico, avaliar um paciente, ele tinha que vir a um hospital, se submetido a testes com equipamentos grandes, desde um ultrassom, uma polissonografia, enfim, era tudo muito grande, muito caro, né? E limitado em termos de acesso. O que está acontecendo no mundo? A primeira coisa é o smartphone. O smartphone virou um grande equipamento médico. Provavelmente o Márcio sabe que a gente anda a 2.500 passos por dia, porque hoje todo mundo tem aplicativo e todo mundo sabe, né? Eu estou aqui com um deles, e você tem os seus gráficos, enfim. Era uma coisa que antes, talvez fosse há 5 anos atrás, fosse um trabalho de especialistas. Hoje, as pessoas no dia a dia, várias delas atletas amadores, pessoas comuns, já dão, enfim, já tem esse tipo de acesso. Então, assim, as grandes tecnologias hoje no mundo que a gente tem acompanhado, né? Então, mobile health, né? O uso do smartphone de maneira intensa para várias áreas da saúde. Toda a parte de Big Data, porque, na verdade, a partir de sensores, de uso do próprio smartphone, você coleta dados, e dados, e dados, e dados, em uma dimensão, e uma capacidade de processamento e uso de inteligência artificial inimagináveis há poucos anos atrás, né? De outro lado, tem a relação do ser humano com o seu ambiente físico. Então, você pode medir todas essas interações e pode, inclusive, atuar à distância, monitorando pessoas, desde pacientes graves, que hoje a gente consegue monitorar na casa, como pessoas que simplesmente querem melhorar sua qualidade de vida, sua disposição. Então, há uma transformação que eu não diria, não é pequena, não é grande, ela é brutal. O setor de saúde, a saúde digital, eu acho que a questão do sono, ela faz parte disso daqui, porque é uma das questões da atividade humana, né? Ela vai ser cada vez mais medida, cada vez mais monitorada, cada vez menos invasiva e cada vez mais precisa. Com isso, vai nos dar o que eu falei lá no início, nos vai dar dados, conhecimento, de um lado, em alguns casos, para ser analisado por especialistas como a doutora Letícia, de outro lado, para o próprio paciente, às vezes nem paciente, para o próprio cidadão fazer a sua, digamos, o seu próprio autocuidado, que também é uma tendência enorme na área da saúde, as pessoas fazerem autocuidado. Então, eu vejo enfim, no meio de uma pandemia é difícil sentir que tem alguém otimista. Eu, não sei se eu trabalho com inovação, se trabalho com inovação você tem que ser um pouco otimista. Eu acho que eu tendo a ser bastante, porque no meio dessa história toda, essa pandemia enorme,
está havendo uma digitalização brutal, enorme da saúde. Isso vai trazer benefícios futuros. No curto prazo, a gente está sofrendo, é verdade. Mas eu acho que, assim, coisas que antes a gente esperava que fosse acontecer, como foi citado, no caso da psicologia viva, em anos, estão acontecendo em meses. Então, tudo parece que multiplicou por 10 a velocidade. Eu espero que todo esse progresso na digitalização e na tecnologia, passada a pandemia, na verdade, nos leve para um próximo patamar, inclusive nessa área de sono. Sim. Terra, eu fico enormemente entusiasmado em ouvir você falar isso, valida muitas das crenças que nós, na Coteminas, temos, e eu ouvi uma analogia que eu acho que vale a pena ser repetida, sobre a importância de você ter um maior espectro, né, e um monitoramento contínuo das pessoas e a utilização de dados que são chamados dados longitudinais. Até mesmo porque, como você colocou, muitas vezes temos nos hospitais exames esporádicos, que são muito intrusivos e pouco acessíveis, e através de sleep trackers e através de health sports e health tracking, a gente consegue ter dados que talvez sejam de menor fidelidade, mas de muito mais alta frequência. Então, essa é uma tendência importante. A analogia falava que para alguém na saúde primária fazer um diagnóstico a partir de um único exame é igual um aplicativo como o Shazam fazer o reconhecimento de uma música com base numa única letra. Então, a importância de você começar a observar e contemplar um maior número de dados possíveis. Ótimo, se eu puder dar uma réplica ou tréplica aqui. Claro. Uma das áreas que está mais evoluindo é a área de clinical trials, né, pesquisa clínica. Hoje a gente já vê, né, grandes organizações como Google, como Amazon, como Apple, entrando fortemente nessa área. Por quê? Porque eles coletam dados como ninguém. E essas grandes empresas de tecnologia estão se associando a grandes hospitais, grandes instituições de saúde no mundo, ou grandes farmacêuticas, para fazer clinical trials, que a gente chama Innovative Clinical Trials, é uma área liderada por um dos nossos médicos aqui, da nosso Academic Research Office, o Dr. Otávio Berwanger, e ele é um grande apoiador de todas as iniciativas que a gente tem de realizar pesquisa clínica a partir de grandes dados, grandes massas de dados. É uma área muito nova, as pessoas têm que saber fazer isso daqui de maneira correta, porque senão vira charlatanismo, né? A gente não está preocupado em fazer essa coisa muito bem feita, mas é uma área de fronteira, é uma área que ainda vai trazer muito conhecimento e resultados para a prática médica e para a questão de saúde. Muito bem lembrado. Então, já que foi bem lembrado, José, uma pergunta para você. Eu vejo que a ideia sua e da Coteminas de realizar esse webinar tem, no fundo, um senso de missão que fica cada vez mais claro em todo esse esforço. Então, quais são os planos para, vamos dizer assim, a Coteminas evoluir nesse casamento high-tech e high-touch em busca da melhoria do sono do brasileiro, do bem-estar, finalmente, do brasileiro, né? Perfeito, Walter. De fato, tem um propósito de, através do sono, tentar contribuir para fazer com que as pessoas vivam melhor, tenham maior felicidade, maior produtividade e, fundamentalmente, mais longevidade. E, no decorrer do tempo, nós faremos anúncios em, principalmente, 3 diferentes áreas. Nós estamos fazendo importantes investimentos na área de ciência de dados, para ajudar no diagnóstico de diferentes distúrbios relacionados ao sono. Todo um segundo pilar focado em conscientização e um programa educacional, para nós termos pessoas qualificadas e que tenham o conhecimento necessário sobre a fundamental importância do sono, e também inovação em produtos e serviços. Então, nós estaremos desenvolvendo diferentes iniciativas nessas 3 áreas. Perfeito. Acho que, como o Terra falou, a internet das coisas veio para ficar, né? E nós teremos em breve aí muitas novidades em termos de insidables, trainables, usables, né? Tudo isso que, de alguma maneira, pode fazer com que eu cuide da minha saúde e não espere que alguém cuide. De certa maneira, quando, vamos dizer assim, quando Nietzsche fala
de que nós todos devemos ser donos do nosso destino e ter a chamada moral aristocrata, passa muito por isso. A gente está cada vez mais empreendendo, cada vez mais tomando decisões sobre negócios, e precisamos tomar decisões cada vez mais importantes sobre a nossa saúde, nosso dia a dia. A verdadeira empresa que a gente tem que cuidar está no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma. Eu acho que é isso que, de alguma maneira, se a Coteminas está com esse firme propósito, devemos ter novidades aí em breve. Então, eu queria, no encerramento desse webinar, queria parabenizar, então, a Coteminas na pessoa do Josué Alencar pela iniciativa de estar trazendo esse webinar, que eu espero seja um de próximos e vários, né? Nós deveríamos ser mais específicos, falando de esporte, falando de performance no trabalho, falando de educação, né? Indo mais fundo em cada um desses temas. Agradecer a participação tão especial da doutora Letícia, sócia, do Márcio Atala, do Paulo Justino e do Cláudio Terra, e principalmente a todos vocês que nos acompanharam nessa jornada, e que eu espero seja a primeira de várias, onde vamos cada vez mais tentar trazer para o Brasil, para o brasileiro, para todas as pessoas que nós gostamos e queremos que tenham saúde, a importância do sono, a valorização do sono e quanto que a privação de sono traz de problemas para a produtividade, para a economia do país, para os acidentes de trânsito, enfim, para tudo isso que a gente comentou no dia de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.